O fundamental é o você querer. Porque às vezes você vai na igreja, igual eu cheguei aí, fui no encontro, mas você não toma posse da graça, sabe? Você não identifica que você precisa de um tratamento, você precisa de uma ajuda. E aí quando você identifica que fala, realmente eu sozinha eu não dou conta, e se me pedirem para me fazer tal coisa, eu vou fazer mesmo não querendo, porque eu tenho que confiar na minha família, eu tenho que confiar nas pessoas, nos amigos que querem me ajudar, nos médicos. Quando você identifica que você precisa da ajuda do outro, aliado à fé, óbvio, aí realmente tudo transforma. Eu sou Érica, sou de Minas Gerais, sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos, uma menina de 18 anos e um menino de 15 anos. E vim contar para vocês hoje um pouquinho da intervenção de Deus na minha vida. Você quer ser feliz? Se nós perguntássemos para todas as pessoas, elas diriam, eu quero ser feliz. Mas para ser feliz, é preciso que reconheçamos que a nossa vida está em Deus. Esta vida feliz que tanto procuramos, é nele que estão os nossos projetos, é nele que está a vida. E a maior barreira que nós enfrentamos é o nosso orgulho. O homem precisa reconhecer que necessita de Deus, que necessita de Jesus. É ele o modelo de diálogo, ele é o modelo de escuta, de anúncio. E ele mostra para os homens deste tempo a verdadeira natureza do Pai, o Pai das misericórdias, transformando toda a falsa religião em atos de amor, em atos de misericórdia. A igreja tem vivido isso, o tempo da misericórdia. E Jesus era aquele que se inseria no meio do povo como uma pessoa do povo. Ele conhecia as desesperanças, os sofrimentos, mas conhecia os anseios. E creio que o Senhor também conhece os teus anseios. Eu quero convidar você no programa Histórias em Oração de hoje a acompanhar a história da Érica, uma jovem que experimenta o amor do Senhor através dos meios de comunicação e pode testemunhar essa grande verdade que acolheu para que o mundo creia que o Senhor é fiel. Foi fiel na vida da Érica e também será fiel na sua vida. Meu pai faleceu e eu era muito apegada com o meu pai. Ele teve uma morte natural em meus braços. E eu tinha uma convivência muito boa com meu pai. A gente era muito amigo, muito companheiro, muito próximo. E ele era o que fazia tudo para mim. Era aquele pai presente, que sempre tinha uma palavra amiga, que muitas vezes até não falava, mas que estava ali para as necessidades. Eu sabia que ele era o meu porto seguro. E passando por esse momento em que meu pai faleceu, eu tive que tomar todas as rédeas da casa. Só que após o enterro eu já comecei a não dormir. Eu tive um cochilo de umas 2 horas e depois daquele dia para lá o sono já começou a não vir. Mas para mim estava normal, o falecimento de um pai é tão apegado. E eu comecei a sentir, passei 30 dias sem dormir, comecei a sentir dores no corpo, senti enjoos, dor de cabeça, coração acelerado, problemas para urinar, para alimentar, e já comecei a parar de comer. Com 60 dias sem dormir, eu já estava achando que já tinha alguma coisa errada, mas não tinha coragem de contar para ninguém, porque estava todo mundo sofrendo, eu achava assim, vou cuidar de mim mesmo. Então me forçava a dormir, mas eu só tinha apagões, pequenos cochilos. E passou 3 meses, com 3 meses eu tive um desmaio. Eu tive um desmaio até por causa do sono, né? Tive um desmaio com cólica renal, fui correndo para o hospital. E lá foi diagnosticado, podia ser ou apendicite ou problema nos rins. Quando foram fazer o exame mesmo correto, eu estava com um rins semi-paralisado e o outro também em funcionamento, com pouco funcionamento.
E aí eles começaram a fazer um tratamento para descobrir por que, de repente, para quem nunca teve, começou do nada, fizeram uma pesquisa. E eu fui fazer esse tratamento, só que meu esposo não poderia fazer, porque ele tinha começado num trabalho. E eu comecei a ir sozinha nisso, porque os meninos estavam pequenos, minha mãe ficava tomando conta dele, meu esposo no trabalho. E aí foi diagnosticado a depressão. Fiz tomografia, né? Fiz eletrocardiograma, fez uma pesquisa de células, de todos os exames de sangue, urina, todos os possíveis, e foi diagnosticada essa depressão. Só que eu tinha escutado assim, raramente, porque há 13 anos atrás não era muito falado sobre depressão. Eu tinha escutado assim que era tipo coisa de gente fresca, que está com uma tristeza profunda e fica com isso, que na verdade não era doença. E o médico tentou me explicar que era, mas eu não aceitava, porque eu olhava para a família do meu esposo, todo mundo muito trabalhador, minha sogra tinha passado por tantos falecimentos, com tantos traumas, doenças, e nunca tinha se abatido. Eu falava, como que eu, nova, vou deixar me abater? E com isso eu não contei para o meu esposo, não contei para ninguém e não aceitei fazer o tratamento. Só que aí eu fui só piorando, porque eu comecei a ter arritmia cardíaca, pressão alta, aí eu já comecei a ter problemas para urinar, para defecar, alimentação. E eu que pesava na faixa de uns 62 quilos, passei a pesar 40 quilos. Então aí o pessoal da minha família começou a acordar, alguma coisa estava errada. Meu esposo chegou um dia para mim e falou, ó, mozinho, tá acontecendo alguma coisa errada com você, você não tá bem. Você está muito magra, eu acho que você precisa de fazer um tratamento legal, porque esse tratamento que você está fazendo não é bom. Você está pesando 40 quilos e eu não estou gostando. É que ele foi um choque, porque ele nunca tinha escutado alguma crítica dele, né? Já com mais de 15 anos de casado, de 10 anos de casado, nunca tinha escutado uma crítica, então foi outra bomba para mim. Aí eu já achava que tipo, ele não me amava, ele não estava gostando mais de mim, eu não entendia que eu estava vivendo uma doença. E aí chegou próximo até da gente separar. Porque a gente começou a entrar numa crise muito grande, sem diálogo, sem conversa, eu não contava que eu estava doente, ele não entendia como cuidar de mim, e a gente começou a não conversar, só cuidar de filhos. Deus Pai de misericórdia e compaixão, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós queremos pedir por tantas pessoas que vivem em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, em tempos que não veem saída, Senhor. Nós pedimos a Ti por pessoas que vivem na depressão, que perderam o sentido da vida. Jesus, Tu és a nossa vida feliz. Estão os nossos projetos em Ti, está a nossa vida em Ti. Por isso nós nos colocamos diante de Ti e clamamos, socorre-nos, Senhor. Tende compaixão de nós. Tende compaixão desse povo que sofre. Tira-nos da angústia, tira-nos do pranto, Senhor. Nós queremos experimentar a vida que está escondida em Ti, a vida feliz, porque Tu nos criastes, ó Deus, para a felicidade. Senhor, nós confiamos e esperamos em Ti. Eu sou católica de nascença, fiz primeira Eucaristia, fiz a crisma, participei de pastorais, grupo de jovens, tudo, participando de tudo dentro da igreja. Só que eu não tinha tido minha intimidade com Deus, eu achava que Deus é um Deus distante, que eu não tocava e que era só na hora da morte que eu ia encontrá-lo. E que eu era o problema da minha casa. Então eu comecei a achar que o defeito era eu, a doença que eu tinha, o problema estava em mim. Eu não deveria ter nascido, eu é que atrapalhava aquela família, eu não era uma boa mãe, não era uma boa esposa, não era uma boa filha para minha mãe e não servia para nada, inclusive para não servir a Deus. Porque eu me via lá e não achava vocação nenhuma, eu não ia ser pregadora, não ia ser cantora, não ia ser da intercessão. Então, quer dizer, o que eu vou servir a Deus? E eu comecei a escutar vozes a partir daquele dia, eu comecei a escutar certas vozes, tipo, vem um carro ali, se joga na frente daquele carro, porque se você morrer, vai ser um alívio para eles. Tem um motor com uma faca cortando uma carne. Enfia essa faca no seu estômago agora, porque se você morrer agora, ninguém vai ver, porque coisa foi um acidente de cozinha. E eu comecei a ficar louca, porque eu nunca tinha vivido aquilo. E comecei a escutar a voz mesmo, gente, tô ficando louca, como que eu escuto? Eu perguntava ainda pro meu esposo ou pra minha filha, quem estivesse perto, você escutou alguém falando? E eles falavam, não. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama,
manifesta-me o teu amor. Mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191. 3120 9191. Mas aí, num determinado dia, eu tinha ido no encontro da igreja, da renovação, e o tema hoje é o Dia da Misericórdia. Até por isso que eu falo que o meu tema é Misericórdia e Providência. Hoje é o Dia da Misericórdia. Foi profetizada a cura de uma pessoa que estava com depressão, que por causa da morte do pai dela, ela se sentia sozinha. E aí eu tomei posse naquele dia, senti tocada por Deus, tive uma intimidade com Deus naquele dia, né? Deus me tocou profundamente, eu quis renovar. Só que voltando para casa, toda a história que eu estava vivendo voltou. Todas aquelas vozes que eu escutava, tudo aquilo, eu falei, gente, mas como eu participo de 2 dias de oração e as vozes voltam, os sentimentos voltam, a tristeza volta. Se a oração mudasse, por que eu não mudei? Então vinha aquele questionamento para mim. Eu tinha consciência daquilo que tinha sido falado no encontro, mas um outro lado de mim também gritava que eu tinha que morrer, que eu seria a solução para todos. E eu tinha muito medicamento em casa, tipo doença que eu nunca tinha tido. Uma farmacinha lotada, eu juntei todos eles, coloquei na mesa, inclusive os antidepressivos, os remédios para dormir, os hormônios, coloquei todos os medicamentos na mesa, um total mais ou menos de umas 20, 25 caixas de remédio, e resolvi que naquela noite eu ia tomar tudo. Só que nesse encontro eu escutei falando sobre o programa, sobre a Canção Nova, né, e sobre o programa PHN, que era para jovens e tal, e eu falei, ó, é isso que eu vou escutar. É isso que eu vou assistir, porque eu vou despistar bastante. Então eu programei tudo. Vou colocar meus 2 filhos para dormir, meu esposo também vai dormir, eu vou falar com ele que o sono ainda não chegou e que eu vou assistir a Canção Nova, que ele já conhecia, ele já estava assistindo alguns programas da Canção Nova. Vou assistir a Canção Nova porque eu sei que vai fazer bem. E aí, naquele dia no encontro, foi falado do programa PHN, eu vou assistir o PHN, aquele que eles falaram. Ele, ó, assiste assim que acabar, você vem pra cama. Não, prometo. Só que na verdade não era tudo uma trama que eu tinha feito para poder, porque eu não queria chocar eles. Eu queria que fosse uma morte também que não chocasse tanto as crianças nem meu esposo. E quando eles acordassem eu já estivesse morta, sem nada grave, sem sangue e tal. Senhor, mais uma vez nós não cessamos a nossa voz, porque necessitamos de Ti, porque necessitamos da Tua misericórdia. Tantas mulheres como a Érica, Senhor, que perdendo o sentido de vida, estão buscando em tantos lugares a sua felicidade, mas que também, Senhor, não encontrando, entregam-se inteiramente a uma vida de morte, até chegar ao ponto de poder perder o amor a si mesmo, aos próprios filhos e querer tirar a própria vida. Jesus, nós pedimos a Ti, lava com Teu sangue todas essas pessoas. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Nós nos erguemos, Senhor, neste dia, a pedirmos a Ti, socorre, Senhor, esses Teus filhos, essas Tuas filhas. Liberta de toda depressão, liberta, Senhor, de todo medo. Jesus, Tu que se entregastes na cruz por amor de cada um de nós. Nós assumimos o Teu amor, nós acolhemos o Teu amor e nos colocamos diante de Ti pedindo, vem Jesus, vem em nosso encontro. Fui assistir o primeiro bloco do programa e esse dia o programa era falado sobre pai, um dependente químico que toda a vida dele tinha sido mudada pela intervenção do pai. Eu falei, a palavra pai me chocou. Não estava nem querendo saber o que era o programa, não via nem a pessoa do Dunga direito, não entendia quem que era aquela pessoa, estava achando ele até muito diferente, porque eu nunca tinha assistido um programa de auditório cristão daquele jeito.
formato que era, com aquele tanto de gente, estava achando tudo estranho, mas a palavra pai fez eu ficar. Mas eu falei, então, quando for mais ou menos o segundo bloco, era mais ou menos umas 10h40, eu falei, já vão estar dormindo bem as crianças e tal. E aí eu tomo e vou deitar aqui na sala, quando eles acordarem de manhã cedo, já está tudo acabado. Só que aí o cara começa a falar do pai, e na hora que ele começa a falar do pai, ele fala, no segundo bloco eu vou contar direito como que foi a intervenção do meu pai. Falei, agora eu vou ter que assistir o segundo bloco do programa. E aí eu fico para assistir o segundo bloco do programa, só que me deparei com uma surpresa. E aí eu assistindo o segundo bloco, ele vai e para aquela entrevista no meio do caminho, o rapaz ia começar a falar da situação do pai, e ele para e fala, ó, Deus está me tocando, tem uma pessoa em casa, que ela está com um espírito de morte sobre ela, e eu quero dizer para você, irmã, repreende isso. Deus não quer isso na sua vida. Né? Deus tem um plano de amor para você. E sua vida vai ser um grande testemunho ainda para muitas pessoas. Para com isso. E ele fala assim, e eu levei aquele choque na hora que ele fala isso, tipo, como, né? Aquilo. Mas ao mesmo tempo a razão veio. E aí eu comecei a perceber, quantas outras 1000 pessoas não estão assistindo esse programa? Ele deve ter falado para outra pessoa. Isso. E aí eu falei assim, eu só vou assistir o rapaz falar do pai e aí eu acabo com tudo. E aquilo ali, tipo, movendo, porque eu sou, como eu disse, eu fui batizada católica, eu sei que o suicídio é pecado. Eu sabia para onde me levaria, mas meu grau de tristeza era tanto que eu já não pensava mais em mim. Eu pensava nos filhos, eu pensava que eu era o problema da família. O rapaz começa a falar e o Dunga interrompe de novo. E aí ele vai e fala, ó, você não está acreditando que é você. Você saber que é você é uma mulher, você é casada e você é mãe de 2 filhos. E você separou um tanto de medicamento, só que no dia ele fala que estava na cozinha, mas estava na mesa, mas não importa o local, né? Era muito perfeito. E aí ele fala, ó, você separou um tanto de medicamento, está na cozinha, joga isso tudo fora, joga esses medicamentos fora, porque a partir de hoje sua vida vai mudar. Deus está intervindo na sua história e você ainda vai dar testemunho disso tudo que você está vivendo. Hoje você recebeu a graça, a visita de Deus na sua vida. E aí ele pede, o programa PHN era de auditório em São Paulo, ele pede para as pessoas levantarem e pede o câmera para focar, né, sobre ele, sobre as pessoas que estavam lá, para rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Naquela Ave Maria e o Pai Nosso foi realmente o momento que eu tive de intimidade, a presença de Deus mesmo. Hoje eu percebo Nossa Senhora e Jesus entrando na minha casa e me levantando. É tempo de misericórdia, é tempo de nos levantarmos, porque o Senhor quer nos transformar como sinais do seu amor para o mundo. Aquilo que era morte na vida da Érica se transforma vida pela escuta atenta da verdade de Jesus Cristo. E Jesus quer colocar a sua verdade nos nossos corações. A misericórdia extingue todo o legalismo, que é gerador de exclusão e sofrimento. Eu quero convidar você a bendizer o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e, sobretudo, louve a Deus pelo dom da sua vida com as tuas palavras. Meu Deus, nós queremos Te glorificar, Tu és santo, Tu és fiel, bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Toda a vida está em Ti, por isso que eu quero estar mergulhado no Teu amor, porque eu quero viver a Tua vida, eu quero viver a Tua vontade. Senhor, nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Tu és a nossa alegria, Tu és o sentido da nossa vida, Tu és um Deus vivo, um Deus fiel. Tu, um Deus que não falha, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença e rendemos toda a graça. Amém. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805. 11 98731 1221.
Uma maneira muito simples que Jesus encontrava no seu tempo para encontrar o povo era escutando, era ouvindo o clamor dos leprosos, o clamor dos cegos, da mulher que sofria do fluxo de sangue, de tantos que desejavam uma vida feliz. E eu creio que você deseja uma vida feliz. Mas como falávamos no início do programa, a nossa atitude precisa ser de simplicidade e de sinceridade, porque é na nossa realidade que Deus vai agir. Aquilo que era morte para Érica se transforma a vida através da escuta. Quando ela escuta a proclamação da verdade da vida que é Jesus, ela retoma de novo a entender que toda a vida vem de Deus e lá está a sua origem. E Deus nos criou para sermos felizes. Ainda acompanhamos um pouco da história da Érica nesse tempo de hoje. Hoje eu percebo Nossa Senhora e Jesus entrando na minha casa e me levantando, me tirando daquele chão, e todo aquele sentimento de morte cai por terra mesmo e passa tudo. Eu entro num pânico assim, de choro, passei assim, tipo, até 1h da manhã chorando, mas daquilo ali é realmente como se fosse uma página virada. A partir daquilo tudo muda na minha vida. A palavra que me move sempre é gratidão, porque muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus e Ele quer dar outra. E aí você se abate porque Ele não ganhou o que você quis, mas o que Ele tem é muito melhor. Então eu depositei essa confiança nas mãos dele, sabe? Toda vez eu fico pensando assim, ó, Deus me moveu toda uma estrutura, uma TV. Ele moveu um canal de televisão para entrar na minha casa, coisa que eu não assistia, com uma pessoa que eu não conhecia, para falar até dos medicamentos que eu ia tomar para suicidar. Se Ele fez isso tudo, se Ele transformou meu casamento, se Ele tirou todo aquele mal físico, o que eu estiver passando hoje é nada para Ele. Ele pode mover toda uma outra estrutura para mudar a minha história. Então aí aquele dia que eu tô mal, por exemplo, eu pedi oração, eu aprendi a pedir as coisas. Eu não pedia, eu achava que eu tinha que ser a forte, eu tinha que levar alegria, eu tinha que cuidar da mãe, eu tinha que cuidar do filho, eu tinha que cuidar do esposo, dos amigos. E eu não tinha aquela parte que eu pedia, então agora eu peço para Ele direto. Hoje Ele é meu amigo. O que mudou realmente na minha história foi isso. Deus não é aquele que está lá me acusando e me vigiando se eu estou pecando. Ele é meu amigo. Ele mandou Jesus para conversar comigo, para dialogar. Então aquele anjo que falava, não faz, é o próprio Deus que estava do meu lado, falando não, cuidando. Porque eu tive várias oportunidades, assim, tudo perfeitas para me jogar no carro, dentro de casa com essa faca. Eu tive várias oportunidades. Então eu via que quando as pessoas falam que Deus está do nosso lado, retirando os nossos mal, Ele estava ali. Eu reconheço a ação dele em cada detalhe, sabe? Inclusive nas provas que eu ainda passo, pelos problemas que a gente passa diários, As limitações diárias que a gente passa. Eu reconheço que Ele pode mudar. E se Ele me deu hoje, é porque Ele tem algo melhor amanhã. Então hoje Ele está me ensinando a ser mãe, Eu estou com filhos adolescentes, me ensinando a ser mãe, como cuidar deles. Usar desse meu testemunho da minha adolescência com meu pai para fazer coisa diferente na vida deles. Por isso que eu falei, o tema do meu testemunho é misericórdia e providência, mas a palavra-chave é gratidão. Porque uma pessoa grata a Deus, ela vai ser a grata aos outros, ela vai ser a grata aos irmãos. Cada instante é único para podermos anunciar Jesus, que é a nossa alegria, que é a nossa vida feliz. Nós falamos tanto de vida feliz no programa Histórias em Oração de hoje, que nós queremos bendizer a Deus pela vida da Érica, agradecê-la por esse testemunho maravilhoso, agradecer também a comunidade Canção Nova, que generosamente, com ousadia, proclama com autoridade os benefícios de Deus. A Érica é um grande testemunho de que Deus tem operado maravilhas através dos meios de comunicação. Eu quero convidar você a abrir sempre a sua vida para os benefícios de Deus. Ele tem muito mais do que você pode pedir. E no programa de hoje nós recebemos a bênção do Senhor através do nosso querido Padre Antonello. Eu te louvo, Deus Pai, porque você finalmente permitiu a esta pessoa de poder se encontrar. Mas na verdade, muito mais que você permitiu, é ela que abriu os nossos corações. E por isso que eu te digo, Pai, eu te peço com todo o meu ser, abre o coração desta pessoa e também daqueles que agora estão rezando comigo, junto com esta pessoa. Te peço, Pai, que você possa decidir agora com profundidade. Eu quero abrir o coração desta pessoa. Eu quero abrir o coração daqueles que me estão escutando. Eu quero abrir o coração do Padre Antonello. Eu, com vocês, peço isso para o Pai do céu. O Pai do céu pode construir e reconstruir a tua alma, porque a tua alma precisa e deseja o Pai do céu.
Então, por isso, querido, eu quero abençoar vocês, porque Deus Pai hoje possa fazer para nós este grande dom de poder sentir a presença dEle como Paizinho que nos ama sempre. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos a Ele graças a Deus. Rendemos ao Senhor por tantos benefícios nas nossas vidas. Eu quero convidar você a conhecer um pouquinho da comunidade Aliança de Misericórdia. É muito simples. Basta você acessar o nosso portal www.misericordia.com.br www.misericordia.com.br. Lá você encontra formações, informações, todo o trabalho de evangelização da comunidade. Em cada programa eu tenho dito que o desejo da Aliança de Misericórdia de gritar para o mundo o amor misericordioso do Senhor que transforma tantos pecadores em santos para os nossos tempos. É tempo de misericórdia. E lá também no nosso portal tem um convite. Nós estendemos as nossas mãos para você. Seja um amigo da Aliança de Misericórdia. É muito simples, você coloca os seus dados, você receberá uma revista mensal com formações, as informações do nosso trabalho. Você se une com a família Aliança de Misericórdia, também contribuindo com a sua ajuda financeira, mas também com a sua oração, para sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. E também através das redes sociais nos acompanhe no Facebook, facebook.com/iesmisericórdia, no Twitter, @iesmisericórdia. Sempre juntos para evangelizar. E eu vou me despedindo aqui da edição do programa de hoje, mas na próxima semana nós temos mais uma história inédita, bendizendo ao Senhor por todos os feitos. Deus abençoe a sua vida.